Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em nossos corações e que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Ainda mais nesse momento em que vivenciamos aí momentos tão turbulentos na nossa existência, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre as coisas do Evangelho, com grande satisfação que a gente vem aqui falar do Cristo, do Mestre Jesus, que tanto se doou por todos nós, que nos trouxe essas dádivas de amor, de bênçãos enviadas pelo Pai. E falar dele é sempre extremamente gratificante. E agora eu tenho a grata companhia do nosso querido irmão Luciano da Gata, que canta e encanta. E aí as preces agora são envolvidas pelas músicas que ele nos traz, né? E a música realmente envolve, a música nos eleva, a música realmente traz um refrigério para nossas almas, né? Eu gostaria também que vocês, durante o transcorrer da música, que vai ser a nossa prece, que levassem os pensamentos de uma prece pelo filho do nosso querido irmão Celso Seara, que desencarnou recentemente, né? Então o Márcio Seara, que ele possa ter as bênçãos dos nossos amigos espirituais e que eles possam também confortar tanto a ele como aos céus, aos seus familiares que aqui ficaram, que aqui permaneceram. Então, vamos ouvir aí essa rogativa do nosso querido irmão Luciano. Vocês, muito obrigado pelo convite, pode contar com a gente. Valeu, gente! Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a ti
teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, pra exulta no fervido preto, a alma em festa da nossa cidade, desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Então, meus irmãos, depois dessa prece, dessa canção que o nosso querido Luciano nos trouxe, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma temática muito importante. É o Sermão da Montanha. Foi o sermão profético, foi o sermão principal proferido por Jesus. E nunca precisamos tanto ouvir esse sermão, nunca precisamos tanto estudar esse sermão como nos momentos pelos quais estamos passando, que são momentos dolorosos para toda a humanidade, mas que a gente vê que boa parcela ainda dos que aqui estamos não perceberam as necessidades transformadoras, não perceberam a necessidade de modificar as suas atitudes, de repensar a sua existência, de buscar a transformação necessária para podermos ter paz, para podermos vivermos melhor neste planeta de provas e expiações. E é justamente no Sermão da Montanha que o Mestre Jesus nos traz as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são de um teor fantástico, um verdadeiro guia maravilhoso para a nossa conduta durante o transcorrer da nossa existência. Seguíssemos as recomendações que Jesus nos deixa através das suas bem-aventuranças, e estaríamos com certeza numa condição muito diferente dessa que estamos nos dias atuais. Jesus realmente foi profundo nas suas colocações, tão profundo que a gente não conseguiu perceber, alcançar a profundidade das suas colocações. Mahatma Gandhi nos diz, eu gosto sempre de frisar isso, que se todo o legado das Escrituras se perdesse, a Bíblia, todos os livros sagrados, e apenas então somente as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha permanecessem, diz ele que nada estaria perdido para a humanidade. Tal a profundidade que esta fala de Jesus nos trouxe. As bem-aventuranças são compostas por patamares, é uma verdadeira escada ascensional que nos leva, degrau a degrau, à evolução necessária para atingirmos a plenitude daquilo que conhecemos como evolução.
né, nesse nosso planeta, porque não podemos dizer que temos um conhecimento muito profundo com relação a essa questão da evolução. Nosso conhecimento, nosso saber ainda é muito incipiente, mas dentro dessa perspectiva que já trazemos, que o Espiritismo desvenda para todos nós com certeza obteremos através das bem-aventuranças uma condição de estarmos num nível muito mais elevado, muito mais evoluído do que nos encontramos na atualidade, né? Jesus abre as suas bem-aventuranças dizendo que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E repare, precisamos entender que ele diz na realidade, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, não pobres de Espírito, como muitos querem fazer crer, né? Humberto Roden, inclusive, no seu livro Sermão do Monte, ele deixa bem claro, até pelo estudo linguístico, da impossibilidade de Jesus ter dito pobres de Espírito, e sim pobres pelo Espírito. E vai uma diferença muito grande. O pobre de Espírito é aquele que ainda não evoluiu, é aquele que ainda não abarcou conhecimentos, conquistas espirituais. Jesus era riquíssimo, ou melhor, é riquíssimo em espírito. Por sinal, ele já era Cristo quando criou o planeta. E como governador do planeta, ele veio até nós trazer os ensinamentos que o Pai pediu que ele viesse trazer para a gente, para que pudéssemos ter um amparo, ter uma base sólida de conhecimento para desenvolver a nossa jornada evolutiva com muito menos dificuldades do que teríamos sem esse conhecimento. A maioria de nós ainda não despertou para a realidade de tudo isso que ele nos trouxe, infelizmente, né? Mas Jesus já sabia dessa perspectiva e já nos dizia que cego que guia cego, provavelmente os dois cairão no fosso, né? Porque nenhum deles consegue enxergar nada. E aí a gente vê que a nossa humanidade ainda sofre, ainda padece dessa dificuldade. E quando Jesus fala que bem-aventurados, né, são cheios de aventuranças, né, aqueles que são os pobres pelo Espírito, ele quer dizer que são as pessoas que já têm a consciência da sua real situação. Porque a nossa situação, meus irmãos, não é de seres encarnados, né? A nossa real situação é de seres espirituais vivendo uma experiência encarnados num corpo material. Nós não somos este corpo físico, nós somos a essência que está temporariamente habitando esse corpo físico. É uma diferença substancial. Apesar de vivermos, na nossa grande maioria, como se fôssemos seres materiais. Tanto é que a maioria das pessoas dizem, não, porque o meu espírito, como se fosse uma propriedade do corpo, é o contrário, é o meu corpo, que aliás nem meu é, né? Porque nos foi emprestado, foi concedido temporariamente para que pudéssemos, através dele, viver estas experiências que passamos hoje. Só que esse mergulho no corpo físico, esse mergulho nesse momento em que estamos na matéria, é
tão intenso que a gente não se dá conta e fica como se estivesse anestesiado, né, ligado à matéria com muita intensidade. E aí perdemos muito daquela conexão com a espiritualidade, com o nosso próprio eu, né? Com a nossa busca interior. A gente acaba se desvinculando deste processo de interiorização e vai em busca daquilo que está no exterior, que está na matéria, né? Aquilo que nós não trouxemos e aquilo que com certeza não levaremos, né? Porque só vamos levar de volta a nossa essência, das nossas atitudes, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente vivenciou. Então, o pobre pelo espírito, meus irmãos, é aquele que já busca a consciência do que verdadeiramente é. Olha, é uma coisa bem complexa e profunda adquirir essa consciência do que verdadeiramente somos, porque isso implica numa série de circunstâncias que iremos passar a viver em função da aquisição desse conhecimento, em função de perceber esse valor, em função de sabermos, espíritos imortais, que estamos fadados a continuar o nosso processo evolutivo até quando só Deus sabe, né? Só Deus pode ter essa ideia precisa de até quando iremos progredir, se é que um dia vamos parar de progredir, né? Não sabendo, a nossa ignorância é imensa, e isso é algo que a gente precisa trabalhar, o reconhecimento dessa ignorância, que é pertinente a todos os que estão no universo, com exceção a Deus, que é o único que sabe de tudo. Só o Pai tem pleno conhecimento, porque Ele é o Criador incriado. Então, Ele tem todo o conhecimento do universo. Mas nós outros que aqui nos encontramos, seja o nível que estiver de evolução, no mais alto ao mais inferior, jamais saberemos tudo, né? Mesmo comungando como Cristo comungava, como ele dizia, eu e o Pai somos um, mesmo assim, ele ainda terá situações que ele vai desconhecer, porque a plenitude do conhecimento é de Deus. Então, reconhecer essa situação, perceber como Sócrates nos disse, né? Agora sei que nada sei, mas ele precisou fazer muitas descobertas para perceber que, na realidade, a lacuna entre a verdade que Jesus nos chama a atenção para buscarmos e a nossa realidade é imensa, é imensa. Não temos ainda ideia precisa, né, de como são as coisas, de como é maravilhoso essa criação da divindade. Então a gente precisa ir reconhecendo esses aspectos. Quando a gente começa a reconhecer esses aspectos, a gente começa a exercitar a humildade. Por quê? Porque só é humilde aquele que reconhece a sua condição, que sabe das suas dificuldades, que percebe a grandeza daqueles que estão à sua frente, que reconhece que muitos são aqueles que detêm maior evolução e que estamos caminhando para tanto, mas ainda precisamos trabalhar muito para assimilar. Quando a gente vai percebendo isso, as coisas vão ficando mais simples para a nossa trajetória. As coisas vão ficando mais leves na nossa existência. Tem um belo exemplo da trajetória do nosso irmão Finger, que foi um dos presidentes da associação
da Federação Espírita Brasileira, né? Foi um grande presidente aí que trabalhou muito, né? E ele trouxe através de Chico a sua história, né? Sob o título de Irmão Jacó. Voltei é o título do livro. E ali ele demonstra, né, a sua chegada no plano espiritual, todas as suas dificuldades, né? E ele foi muito corajoso de expor seu lado sombra, as suas dificuldades, as suas percepções, né? E mostrando o quanto ele ainda, mesmo tendo já atingido um nível de evolução bem razoável, mas quanto ele ainda precisava evoluir, né? Então ele dá uma demonstração de humildade quando ele reconhece. E reconhecer as nossas deficiências, né, que são muitas, né? Às vezes a gente demanda muito tempo, muito conhecimento, muito trabalho para poder perceber que a gente tem tantas dificuldades, deficiências, tantos hábitos ruins, negativos, que precisam ser modificados, né? A gente às vezes demanda muito tempo, muito estudo, muito trabalho para poder perceber isso. Mas é aí que a gente começa a absorver essa humildade. A humildade está intimamente ligada à consciência do que somos, das nossas mazelas, dos nossos percalços, das nossas quedas, mas sempre consciente de que estamos buscando essa transformação. Então, quando a gente percebe esses valores e vai trabalhando eles para que a gente possa se modificar, vai trabalhando o desapego das questões materiais, vai retirando esse excesso de ocupação mental, vai fazendo com que a gente possa ir percebendo valores outros maiores do que esses que vivemos na matéria. E aí a gente vai percebendo que vamos adquirindo essa humildade com sutileza, né? Sem muita dificuldade, sem muito apelo, sem muito desespero. A gente vai caminhando para o desapego de todos esses percalços, de todas essas situações desagradáveis que a gente traz na nossa caminhada. E aí a gente vai concretizando a bem-aventurança. A gente vai se modificando, a gente vai se melhorando, entendendo que somos todos iguais, irmãos na caminhada uma evolução e que estamos interligados, que necessitamos uns dos outros para podermos atingir níveis mais elevados nos patamares da evolução espiritual. O segundo degrau, Jesus nos chama a atenção dizendo que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Evidentemente, o Mestre nos fala de um choro muito mais profundo, não é esse choro comum, esse choro por nada às vezes que lançamos, né? Mas é esse choro, é o choro da compreensão do verdadeiro sentido, né, da necessidade, da impossibilidade, da ignorância que ainda assola a humanidade, né? É o choro de ver que aquele irmão que ainda se encontra apegado às coisas, aos valores equivocados, que ainda não reconhece-se como um ser imortal, como um espírito perene que aqui se encontra para poder evoluir, para poder superar. Então, quando a gente vê a miséria agraçando, quando a gente vê a ignorância das pessoas agredindo-se umas às outras, sem valorizar a irmandade que todos nós trazemos, porque é uma questão fechada de que todos somos filhos de Deus, apesar de alguns ainda terem dúvidas, apesar de alguns se acharem melhores que os outros, mas a realidade é que todos somos filhos de Deus.
Então, não há o porquê, ou pelo menos não deveria, de se maltratar, de se discriminar, de se achar melhor do que o outro. Então, aquele que já acendeu, que já percebeu, chora porque vê o irmão equivocado no caminho. Chora porque gostaria de fazer mais, porque gostaria de estar fazendo com que aqueles que ainda não enxergam passassem a ver. Então, este choro será consolado, porque nós veremos um dia a humanidade transformada. Inevitavelmente, quem nos disse isso foi Jesus, que todos iremos ao Pai, mas antes passaremos por Ele. Mas é natural, porque o próprio Jesus chorou, né? Naquela passagem com Pedro, em que eles estão, após um dia exaustivo de trabalhos e de curas, né, sentados, refletindo, e Pedro vê as lágrimas se derramando do rosto de Jesus. E pergunta, mas Senhor, fizemos tantas curas, o Senhor curaste a tantos, os aleijados, aqueles outros que estavam doentes e foram por ti curados. Por que choras, Senhor? Ele diz, Pedro, porque eles não entenderam. Porque, na realidade, o que foi curado foi a matéria. O espírito ainda permanece doente. E aí ele tem o choro da misericórdia, da falta de entendimento daqueles que não perceberam o real objetivo daquela cura, daquela situação. Então esse é o choro que será consolado. Esse é o choro que será consolado porque nós veremos a humanidade evoluir. Não sabemos quanto tempo isso vai levar, né? Não temos a ideia precisa, mas sabemos que isso é questão de tempo, que isso vai efetivamente acontecer. Então, nós seremos, né, consolados por ver essa situação se concretizando na nossa existência. Jesus prossegue dizendo, né, que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude anda ainda distante de nós, meus irmãos, e como? Agora mesmo estamos ouvindo falar de um possível conflito armado, né, com a Rússia e, se não me engano, a Bósnia, um outro país daquela região, e a gente vê que com a Covid, com todas as circunstâncias, com todas as situações que a gente vive, ainda estamos vivenciando a possibilidade de uma guerra, a possibilidade do extermínio das pessoas por meio da violência. Isso sem contar os outros tipos de violência que a humanidade passa, vivencia e às vezes releva. A violência, por exemplo, contra as mulheres, que é algo extremamente constrangedor, que é algo extremamente brutal e que assola ainda o nosso planeta. Em alguns lugares mais, em outros menos, mas as notícias estão aí no nosso cotidiano. A violência psicológica, né, que é uma agressão também, e que ainda permanece sendo aplicada no nosso planeta, que ainda vivemos esse tipo de situação. É muita violência, não é pouco. A violência que assola o planeta, a violência do trânsito, a violência da ignorância, a violência da fome,
a violência dos maus tratos, a violência dos sentimentos. São vários os tipos de violência que assolam a todos nós neste planeta. E nós precisamos, meus irmãos, precisamos urgentemente reverter esse quadro, vivenciando a paz dentro de cada um de nós. Porque só aqueles que tiverem mansuetude, só aqueles que forem pacíficos, poderão herdar este planeta. Olha que responsabilidade que Jesus nos deixa, de nos transformarmos para podermos ser merecedores de estarmos no planeta que vai passar de provas e expiações para a regeneração. Só poderemos usufruir à medida em que a gente passar a vivenciar essa proposta que Jesus nos traz, de viver essa paz, de viver com amorosidade o nosso dia a dia. Nando Cordel, na sua música, né, Você é a Paz, que ele fez para o movimento Você é a Paz, de Valdo Franco, ele fala que a paz do mundo começa em mim. Né? Se eu tenho paz, o mundo vai viver em paz, porque só praticando a paz dentro de mim é que eu vou conseguir levá-la a todos os meus irmãos. Então eu preciso começar a exercitar essa paz no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, no transporte, né? Em todos os ambientes. Mas uma paz que eu vou construindo, aprendendo a agir de acordo com a proposta que Jesus nos deixou e refutando a reação, porque quando reagimos nós perdemos a nossa paz e entramos na violência do agressor. Então nós precisamos perceber que temos a grande necessidade de apacentar os nossos corações, de apacentar as nossas atitudes, para demonstrar a todos aqueles que estão convivendo conosco a necessidade de também praticar essa paz, para assimilarmos no futuro a bem-aventurança da mansuetude. E agora, para que a gente possa abrir mais o coração no meio da paz, vamos chamar o nosso irmão Luciano para ele poder trazer um pouco mais de paz para todos nós. Vamos lá, meu irmão, vamos apacentar os corações. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe.
é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é isso, meus irmãos, depois dessa elevada nas vibrações, né, com a música do nosso irmão, nós vamos agora falar um pouquinho sobre os bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aí a justiça, meus irmãos, é algo realmente muito importante que a gente precisa compreender bem, que a gente precisa entender da melhor maneira possível para perceber que nós, enquanto homens, seres encarnados nesse planeta, somos seres falhos, né? Somos imperfeitos, ainda estamos buscando o caminho da evolução, da transformação, da nossa melhoria, do nosso autoconhecimento. Então a gente vai cometer falhas. E será que aqueles que estão aí nos tribunais, aqueles que estão julgando as pessoas, aqueles que estão elaborando as leis, será que eles não serão falhos, mesmo que estejam já com um pouquinho mais de evolução do que a maioria das pessoas? Será que eles não cometem falhas? Será que eles não são imperfeitos também? É claro que são, sem dúvida. São pessoas imperfeitas como todos nós. Cometem falhas, tropeçam, caem, erram, são movidos pelas paixões, pelos interesses, pelos apegos, e às vezes insulados pelas vaidades, pelo orgulho. E aí cometem desatinos, desmandos, atropelam a sequência, prejudicam pessoas. Por quê? Porque todos estamos no caminho do aprendizado. Não há outra forma a não ser através deste aprendizado que a gente vai poder evoluir, que a gente vai poder entender através da repetição dos nossos erros e correção dos mesmos, evidentemente, não adianta ficar só repetindo, né? A gente precisa entender, absorver e modificar a nossa postura. Mas é assim que a gente vai fazer o aprendizado. Então, o que esperar? Que justiça que a gente tem que ter sede, que a gente tem que ter fome? É a justiça divina, porque essa, né, é imutável, essa não comete equívocos, essa não se amolda aos momentos, essa não sofre alterações com o passar do tempo, essa é perene, essa justiça, a de Deus, a que nos traz, a que nos chama para a evolução, para a compreensão dos desígnios divinos, essa que nos chama para avaliar a nossa realidade enquanto seres espirituais e todos filhos do mesmo Pai, né? Essa justiça que nos diz que, independente do credo, da cor, da condição econômica, do local em que eu moro, do país em que eu moro,
de qualquer outra circunstância, de que somos irmãos, que somos companheiros de jornada na caminhada da evolução e que precisamos entender essa circunstância, que precisamos ter olhos para enxergar a realidade do que verdadeiramente somos, todos irmãos caminhando, cada um com a sua dificuldade. Que a minha pode até ter muita gente com o mesmo viés, mas a minha, é única. A sua também, e assim a de todos nós. Mas a gente precisa se ajudar, se entender e superar. O que será feito à medida em que a gente perceber que o outro precisa de mim, apesar de eu ter dificuldades, e que o meu conhecimento, a minha ajuda pode superar a dificuldade do semelhante. Então aquele irmão que está ali do lado, de repente, com a minha ajuda, apesar de eu ter as minhas dificuldades, mas com o meu conhecimento, com a minha ajuda, ele pode superar a dificuldade dele. E assim também alguém pode chegar e ajudar a mim a superar a minha. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque todos estamos caminhando, todos estamos buscando ser felizes. Mas para isso a gente precisa entender que não podemos prejudicar, não podemos perseguir, não podemos magoar as pessoas. Nós precisamos nos auxiliar uns aos outros, para que assim a gente possa, através do amor, através da caridade, e se ajudando mutuamente e fazendo com que as nossas dificuldades fiquem diminutas. Que bom seria, porque aí estaríamos praticando uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus, porque terão a misericórdia para com eles. Então, nós somos extremamente necessitados da misericórdia. Nós somos extremamente carentes dessa misericórdia. Aliás, não fosse a misericórdia divina, nós não estaríamos reencarnados, porque todos sabemos que somos endividados, que as nossas reencarnações passadas não foram exitosas, que a gente teve dificuldades e que hoje estamos no melhor da nossa possibilidade evolutiva. Então, significa que a gente teve processos que não ficaram bem resolvidos no nosso passado. Imagine se Deus não tivesse misericórdia de nós, como é que seria? Não conseguiríamos encarnar. Se não fosse a misericórdia divina, não haveria ninguém encarnado nesse planeta, porque os nossos inimigos que desejam que a gente volte para o plano espiritual iriam destruir a nossa existência corpórea para poder se desforrar daquilo que a gente fez com eles. Então, houve a necessidade da misericórdia para a gente poder reencarnar. Nossos pais nos acolheram, os nossos mentores nos auxiliam constantemente. Isso é misericórdia. É trazer para o coração da gente a dor do outro. É você olhar para o outro e falar, poxa, eu vou ajudar que a dificuldade dele é grande. Por quê? Porque a gente já recebeu antecipadamente a nossa, com essa maravilhosa oportunidade de aqui estarmos para refazer a nossa trajetória. Então a gente também precisa aplicar esta misericórdia para com o nosso semelhante. É fundamental a aplicação dessa bem-aventurança para que a gente possa continuar recebendo cada vez mais misericórdia. Mas o bom
não é receber, o bom é dar. Né? Porque quem dá está ajudando e se desapegando. E já entendeu a mensagem, por isso está doando. Que bom. Né? Mas temos ainda a pureza de coração. Né? Porque bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. E só na pureza de coração é que a gente consegue ver Deus. Mas a gente não precisa virar espírito puro, né, para ter pureza de coração. A gente pode ir tirando, né, toda essa sujeira, toda essa densidade, todos esses entulhos que ainda habitam em nossos corações. As mágoas, rancores, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de caridade, né? Desejo de vingança e tantos outros sentimentos que nos adoecem. Como é que a gente vai ver Deus, se Deus é amor? Né? Deus é amor. Se Deus é amor, para que a gente possa enxergá-lo, precisamos instalar em nossos corações o amor. Você só vê no outro aquilo que você tem em você mesmo, seja do bom ou seja do mal. Então, tudo aquilo que você tem, você consegue enxergar no outro. Mas aquilo que você não tem, você não consegue ver. Porque você não conhece. Como é que você vai definir alguma coisa que você não conhece? Quando a gente está aprendendo a ler, a gente define pelo nome das coisas, né? A gente vai conhecendo, vai nominando, mas a gente só consegue dar o nome, aprender depois que a gente entende, percebe e vê. O amor só pode ser enxergado à medida que você tem ele dentro do seu coração. Como é que eu vou enxergar Deus se o meu coração não for puro? Se o meu coração não for o amor que habita no Pai? Precisamos trabalhar para o nosso próprio benefício essa condição de amorosidade, para que a gente tenha a possibilidade de enxergar Deus. Não visualmente falando, é lógico, mas através da sua obra, através da sua criação. Outro dia desse eu repliquei um vídeo pelo WhatsApp nas minhas mensagens para os meus contatos, que eram cenas maravilhosas. Lagos, piscinas dentro de vulcão, uma coisa assim fantástica. E ali está presente Deus, que ali está a criação dele, ali está o seu amor, a beleza, essa beleza que nós enxergamos, porque a gente não sabe qual é a beleza espiritual, né? Ou pelo menos não se lembra temporariamente, né? Essa beleza que a gente diz que é o belo, de repente pode chegar lá e não ser exatamente assim, né? Mas aquelas paisagens que eu estava falando, que eu repliquei, realmente belíssimas aqui para o nosso nível de evolução, para o nosso conhecimento. E ali com certeza se encontra a presença da divindade, porque é maravilhoso, porque nos enche de alegria, porque nos enche de satisfação, porque nos enche de um prazer sublime e suave, que é o amor do Pai por cada um de nós. E quando Ele nos premia com estas maravilhas que Ele nos traz aqui nesse planeta, através de belezas, de paisagens exultantes, de tanta coisa que a gente vê dos mares, né, dos rios, dos lagos, das florestas,
dos animais, da beleza fantástica que habita nesse planeta, a gente reconhece ali o amor que Ele tem por cada um de nós. Então, por isso, a gente precisa limpar os nossos corações para poder enxergar melhor esse amor, para poder reconhecer esse amor. E aí, quando a gente faz essa limpeza, então a gente está preparado para poder enxergar Deus, para poder perceber o alcance da sua profundidade, para poder entendê-lo na sua maior expressão, né? Para poder ter uma ideia do que Jesus nos trouxe, do que Jesus queria nos dizer a respeito das bem-aventuranças, a respeito da necessidade de modificarmos a nossa existência, nosso proceder, de dizer para a gente que devemos amar uns aos outros, né? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e principalmente nós espíritas, que devemos nos amar e nos instruir, para que a gente possa, através desse conhecimento, ir limpando os nossos corações e fazendo com que a gente possa cada vez mais caminhar para a luz, para o amor, para a felicidade, para a paz, para a humildade, para a misericórdia, para a mansuetude, para tudo o que é de bom, para todas as bem-aventuranças, porque todos somos bem-aventurados. Só nos cabe usufruir de tudo isso em prol de nós mesmos. E agora vamos ver a nossa prece de despedida com o nosso querido Luciano, cantando e encantando os nossos corações. Muita paz para todos nós, que assim seja. Eita canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe-me o canto para te louvar. Simbora, Rio do Acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pela
ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, São José. Você foi bem inspirado, meu irmão?